Rudolph acorda radiante, exalando coragem. Ele já dá bom dia pro Zanobá, pra Juliette. As duas dão bom dia pra ele também e ele dá um olhar pra elas que elas não estão acostumadas. Elas acham que ele entrou no cio. Então Cliff pergunta pro Rudolph o que aconteceu com ele. Então ele fala que tem um anúncio pra fazer. Que embora ele não pode revelar os detalhes, ele foi curado de uma doença. Aí todo mundo dá parabéns e tal, mas acho que porque eles não sabem que doença era essa, né? A doença que atormentava ele desde a fatídica despedida com a Ares. E ele fala que é grato a Shirley porque ela abriu mão de algo precioso pra ajudar a curar a doença dele, se é que vocês me entendem. E ele finalmente se sente humano de novo. E a Lynn e a Porcena até falam que ele é uma ameaça à castidade de todas as meninas da escola. E elas podem engravidar só de chegar perto. Então corta pra sala da Nana Roxa e ele tá perguntando o que ela gostaria que essa pessoa fizesse se ela namorasse alguém. Aí como sempre ela fica brava e fala pra ele parar de falar besteira. Mas ela fala que já gostou de uma pessoa, porém eles brigaram e ela nunca mais a viu. E aí o Rudolph se lembra que ela foi invocada no meio de uma briga. E por fim a Nana Roxa fala que se ela gostar de alguém, passar um tempo junto já é o suficiente. O Rudolph fala que agora que tá curado ele pode voltar a trabalhar pra se reunir com a família dele, mas tem algo que ele precisa fazer primeiro. Porque já que a Shirley ajudou ele uma vez, agora é a vez dele de fazer o que ela quer. Aí ele começa a se perguntar, como faço pra me casar? E vai perguntar pro Cliff e pro Zanobá. Então o Cliff fala que você tem que começar com uma casa. Porque uma coisa seria se você se casasse com uma moça bem de vida com casa própria. Mas é que se nenhum de vocês tiver uma casa, o homem tem que mostrar seu valor comprando uma. E o Rudolph pensa que acho que é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Então ele resolve perguntar se o Rudolph vai se casar e ele fala que sim, com a pessoa que curou ele da doença. Então enquanto ele tá vendo casas pra comprar, ele fica pensando em qual tamanho de casa ele tem que comprar. E ele pensa que precisa de uma casa boa à altura, porque a princesa Ariel e a Shirley são amigas e ela pode visitar ela um dia. Ele até pensa em ir falar com a Shirley sobre a casa, mas ele quer mostrar pra ela que ela pode contar com ele. Então ele acha uma casa bem grande. É bem grande mesmo. E vai visitar ela com o Zanobá e o Cliff. Aí o Cliff até se pergunta se a casa era cara, mas o Rudolph fala que ela tinha uma reputação que fez com que o preço caísse. Ela é amaldiçoada. Aparentemente as pessoas em volta ouviram sons à noite e na manhã seguinte os moradores estavam mortos. E a guilda de aventureiros e dos magos recusaram o trabalho de exorcismo depois que teve vítimas. E então eles entram na casa amaldiçoada. E o Zanobá já começa quebrando a porta da frente. Então o Rudolph tá bem sério quanto a isso, bolou até um plano e o Cliff fica impressionado. E o Rudolph fala, bom, eu sou um aventureiro rank A, né? E fala pro Cliff que se ele encontrar um inimigo é pra atacar com magia divina de nível básico. Então eles exploram a casa e tudo, mas não encontram absolutamente nada. E o Rudolph pensa que o que mata as pessoas deve aparecer à noite, então eles vão passar a noite ali. O Rudolph até que tá tranquilo porque essa casa tá dentro da cidade, então não deve ser muito forte, mas ele não vai abaixar a guarda. Então do nada ele resolve falar pros dois que vai se casar com a Shirley. O Zanobá fica todo animado, fala que eles vão dar uma grande festa nessa casa, e o Cliff fala que é melhor ele convidar ele e a Lizzie. E então chega a noite. E tem algo fazendo barulho na casa. O Cliff, como era o único acordado, percebe o barulho e já vai acordar o Rudolph. E logo em seguida acorda o Zanobá também. E então eles saem pra investigar o barulho pela casa. Eles vasculham bastante a casa e não encontram nada, então decidem voltar pro quarto onde deixaram as mochilas deles e se prepararem para um ataque. O Rudolph ouviu o barulho, mas acha que o inimigo tá esperando eles se acomodarem para ir atacá-los. E então ele olha pra cima e vê duas mãos no teto. Ele fica olhando porque não tá entendendo muito bem e essas mãos se retraem. E do nada aparece a cabeça de um boneco. E o boneco vai pra cima com tudo atacar o Rudolph que caiu no chão assustado. O Rudolph tenta atacar o boneco, mas nada faz efeito nele. Então quando o boneco ia chegar pra cima do Rudolph, o Zanobá aparece e bloqueia o ataque. E fala que uma criança abençoada, uma coisinha como essa não vai deixar um arranhão nele. O Cliff aparece mais assustado ainda, mas tenta exorcizar o boneco. Porém isso não faz efeito. Então o Rudolph fala que é a vez dele e fala pro Zanobá sair da frente que ele vai atacar com tudo. Porém o Zanobá percebeu algo e fala pro Rudolph deixar com ele. Então o boneco que estava atacando enfurecidamente o Zanobá simplesmente para. Então eles se juntam e o Rudolph dá uma mini bronca no Zanobá falando que ele não é um rei demônio imortal. Mas o Zanobá nem liga porque ele fala porque ele tá fascinado com aquilo. Ele percebe que aquilo é uma boneca. O Rudolph sabe que o Zanobá é fascinado por bonecos, mas fala que aquilo não é a hora. Então o Zanobá vira pra ele e fala, mestre, essa boneca tava se movendo. Então a cabeça do Rudolph começa a trabalhar, ele começa a pensar em bonecos que se movem, robôs, autômatos, empregadas mecânicas. Essa boneca é de madeira, mas se eles puderem animar uma figura de silicone deles, vai abrir uma nova perspectiva de sonhos pro Rudolph. Os dois estão muito animados, mas o Cliff vai dar uma bronca neles e o Zanobá fica bravo e pega ele pela cabeça. O Rudolph se acalma um pouco e fala que essa boneca provavelmente é o espírito maligno deles. E fala que ele pode não ser o único, então é pra eles saírem caçando o resto. E talvez eles encontrem esquemas pra fabricar elas também. Então eles acham um cômodo secreto na casa. E esse cômodo, pelo que parece, era onde ficava guardada a boneca. E o Rudolph imagina que provavelmente essa boneca estava de guarda da casa. E matou os antigos moradores porque devem ter achado que eles eram intrusos. Provavelmente a pessoa que pesquisou essas bonecas morreu em serviço fora. E como essa era a única boneca, caso encerrado.
Mas o Zanoba para e pede permissão para que ele que se encarregasse da pesquisa da boneca que se mexe. Porque ele quer se provar, porque ele acha que ele sempre atrapalha o Rudeus, ele sempre acha que faz o trabalho se arrastar. E ele fala que ele pode lidar com um pouco de agressividade caso a boneca enlouqueça de novo. E o Rudeus deixa, só fala pra manter essa pesquisa em segredo. Assim, em outro dia, ele tá levando a Shiruf pra um lugar. E a Shiruf já tá muito animada e o Rudeus acha que ela já sabe o que é. Então eles chegam e ele mostra pra ela a casa novinha em folha. E ele tentou fazer o telhado com a cor do cabelo antigo dela, porque por mais que ela não goste, ele sempre gostou do cabelo dela. Então eles vasculham a casa, ele mostra a casa toda pra ela, mas ainda não estava pronto, então ele foi pro único cômodo do segundo andar que ele tinha consertado até agora. E elas perguntam por que eles precisam de uma cama tão grande, e o Rudeus fala que é pra ele devorar ela com gosto. Eles começam a conversar sobre casamento, o Rudeus fala que não sabe muita coisa e a Shiruf fala que ela pode dar luz a quantos filhos ele quiser. Então ele pergunta sobre o trabalho dela com a princesa Ariel. Ela fala que ainda tem mais 2 anos nesse país e não vai voltar pra Ashura logo depois de se formar. Mas o Rudeus não liga pra nada, ele fala que a Shiruf é dele e fala pra ela se casar com ele. Ela fala que sim e só pede pra ele não sumir do nada. Ele fala pra ela não se preocupar e terminam com um beijo. Nesse mundo, quando você compra uma casa e se casa, parece que é padrão convidar todo mundo que você tem intimidade pra fazer uma refeição. Então o Rudeus e o Shiruf estão decidindo quem eles vão chamar. O Rudeus vai chamar a Elinalise, o Zanoba, a Julie, o Cliff, a Linea, a Purcena, o Rei Bad, o Diretor Gênios e o Soldat. Enquanto a Shiruf vai chamar a Ariel, o Luke e os 2 servos dela. O Rudeus queria chamar o Paul e tal, mas eles estão longe demais, então só enviou uma carta falando que se casou. E a Shiruf fala que o Rudeus esqueceu da Nana Roche. Ele acha que ela não iria, mas resolve chamar mesmo assim. E a Shiruf fala que pessoalmente ela queria que a Elinalise viesse. Ela quer perguntar algumas coisas pra ela. E o Rudeus estranha porque nunca viu elas conversando. Então os dois vão pra cidade comprar os preparativos. Mas a Shiruf fala que antes de comprar comida é melhor eles comprarem umas roupas pro Rudeus. Ele fala que gosta daquelas roupas, mas elas realmente estão bem gastas. Aí eles chegam na loja e a Shiruf pede uma roupa de mago. O vendedor pergunta qual elemento o Rudeus tem afinidade, né? Aí ele fala água e terra. O cara apresenta uns modelos um pouco diferentes, então a Shiruf resolve escolher ela mesma. E escolhe um hobby feito de rato sortudo do continente demoníaco, resistente a veneno e ácido. Todo mundo gosta, então o Rudeus vê o preço e vê que os materiais do continente demoníaco são realmente caros. O vendedor resolve perguntar o nome do Rudeus e ele fala que é Rudeus Gureirato. Então o vendedor fica surpreso e fala que pode dar um desconto, porque o Luke sempre dá preferência pra loja dele. Aí eles ficam o dia inteiro fazendo compras e tal e voltam pra casa. E como gastaram muito dinheiro, o Rudeus começa a pensar se ele devia voltar a ser aventureiro, mas fica com medo de morrer pela Sylphie. E ela fala pra ele ficar tranquilo porque ela também ganha o salário da Ariel. E a Shiruf fala pra deixar a cozinha com ela, por mais que ela não saiba se o Rudy vai gostar das comidas dela. E ele fala que vai falar que é bom mesmo se for carvão. E começa a falar que ela é uma esposa tão perfeita que ele não sabe se tá à altura ou não. E a Shiruf retribui falando que ele é o marido ideal dela. Dá um beijinho na bochecha dele, então alguém fica animado, pega a Shiruf nos braços e sai correndo pro quarto. O nosso menino Rudy realmente se curou. Então alguns dias depois, chegou o dia da cerimônia. A Genius não conseguiu ir e o soldado falou que estava ocupado. O Rei Bad falou que iria, mas não apareceu até agora. De resto, todo mundo apareceu, até a Nana Roche. E o Rudy fala pra ela que até fez batata chips porque graças a ela ele consegue óleo de cozinha facilmente. E pra quem tava se perguntando, ele fala pra gente agora que ele já avisou pros convidados que a Shiruf é o Fitz. Só falta o Bad chegar, mas pra comida não esfriar eles já vão começar o banquete agora. Então tá lá o casal na frente de todo mundo, preparado pra fazer o discurso, e chega o Badgad. Dentre o povo dele, os nobres sempre chegam quando menos se espera. O Rudeus fica surpreso e o Badgad fala que ele tem que ser grato pelo esforço que ele fez pra chegar até a festa. Então volta o discurso, ele avisa que ele e a Shiruf vão se casar e tal, mas ele para o discurso no meio pensando que talvez tenha sido muito formal. E o Badgad quebra o gelo falando, chega de cerimônia, vocês se amam e querem que todos aqui saibam disso, certo? Então o Rudy simplifica e fala, tô começando uma vida com a Shiruf e ajudem a gente se a gente tiver problema. Um brinde para o futuro do jovem casal. Aí eles se divertem, todo mundo enche a barriga, conversam, a Linea e a Purcena estão brigando como sempre. E tá lá o casal conversando com a Ariel e a Shiruf até fala que essa casa tem banheira. Aí a Ariel fala que ela pode ficar até 1 ano de folga da guarda se quiser, mas a Shiruf fala que vai guardar esse momento pra quando tiver um filho. E chega a Juliette toda fofa falando obrigado por nos convidar, o Zanoba dando parabéns de novo. E ele pede desculpa por ter confundido a Shiruf com um homem. Ela fala que tudo bem se até o Rudeus confundiu. Aí chega a Linea e a Purcena falando que é falta de modo dos humanos se cumprimentarem no meio da refeição. E a Purcena fala que sempre soube que a Shiruf era mulher por causa do cheiro. E elas falam que é bom 2 pessoas fortes ficarem juntas, porque se nascer uma criança forte, a tribo fica segura. Aí chega a Nana Roche, ela dá os parabéns e a Shiruf para ela e pergunta o que significava quando ela falou que ela e o Rudy vieram do mesmo lugar. E a Nana Roche dá aquela esquivada falando que ela só achou isso porque eles falavam a mesma língua. Então chega a vez do Cliff, ele faz uma oração pra eles e abençoa o casamento. E a Elinalise fala que bom que o Rudeus se curou da doença, por mais que ela queria que ele tivesse falado pra ela primeiro. E o Rudy fala que ela provavelmente atacaria ele. Mas a Elinalise desconversa falando que ela não pretende virar nora do Paul. E quando ela vai dar parabéns pra Shiruf, ela começa a chorar. Ela cai no chão e pede desculpa porque não sabe o que aconteceu. Então a Shiruf simplesmente solta um, Elinalise, você seria a minha avó?
porque o pai da Shiruf contou que a avó dela era parceira de aventuras do pau. A Elinalise tenta desconversar falando que a avó dela não seria desse jeito que ela é. Só que a Elinalise começa a chorar mais, não consegue falar, e o Urudus começa a pensar que o pingente que o Shiruf fez e o da Elinalise são exatamente iguais. E fala pro Cliff levar ela pra algum quarto do segundo andar pra poder descansar. A Elinalise fica preocupada com o jeito que o Urudus vai olhar pra Shiruf, mas ele até faz uma piadinha, que agora ela vai virar parente do pau de qualquer jeito. Tá todo mundo indo embora e a Nanahush pergunta se ela pode usar a banheira de vez em quando. Então a Shiruf sobe pra conversar com a Elinalise. Aí o Urud e o Cliff deixam elas sozinhas e quando descem vem que a Ariel também tá indo embora. Então ela pede pra ele ceder alguns minutos pra ela. E ela pede que por mais que soe inconveniente, será que ele poderia duelar com o Luke? Sem magia, só espada? Ela fala que é só pra diversão, mas o Urud não consegue entender pra que isso. Até pergunta se fez algo que ofendeu ela. Ele pode recusar se quiser, mas ela gostaria muito que ele aceitasse. Até o Luke pede por favor. Então o Urudus aceita o duelo e quando começa, o Urudus já vai pra cima dele, tira a espada dele e joga ele no chão. E já acabou a luta. A Ariel percebe que o Luke machucou a mão e pede pra serva dela curar. Então o Urudus pede pra eles explicarem melhor o motivo desse duelo. Aí a Ariel fala que não é nada demais e que eles gostam muito da Sylvie. E como eles passaram por riscos mortais juntos, eles têm os receios deles. E o Urud percebe que eles só quiseram testar ele pra ver se ele é digno de ficar com a Sylvie. A Ariel fala que um dia ela vai voltar pra Asura, e quando isso acontecer, ou ela vai virar rainha ou ela vai morrer. Esse é o dever dela, mas a Sylvie não tem o dever de acompanhar ela. Ela só virou guarda dela por causa do teletransporte em massa. E chegou a hora da Ariel parar de depender da Sylvie para ela poder seguir o próprio caminho. E também, quando eles tiverem uma criança, o desejo da Sylvie de acompanhar eles vai sumir naturalmente. E a Ariel fala que se mesmo assim a Sylvie quiser acompanhar eles, é pro Urudus impedir. Dito isso, se o Urudus não cuidar bem dela, eles vão pegar de volta. E vão embora. Eles voltam pra casa e a Sylvie e a Elinalise já estão de boa. Elas realmente são avó e neta. Com a maldição da Elinalise, ela sempre teve problemas, então sempre que tinha filhos, ela não revelava seu nome. E cortava todos os laços assim que eles ficavam velhos o suficiente pra se virar sozinho. Mas ela soube só de olhar que a Sylvie era neta ou bisneta. Ela não planejava contar, mas no fim ela transbordou de emoção quando viu a Sylvie feliz. Então o Cliff puxa o Urudus e fala que a Elinalise é diferente da pessoa que ele achou que ela era. E o Urudus pensa que ele finalmente se sentiu iludido depois de descobrir que a namorada tem filhos e netos. Mas o Cliff continua falando, ela é ainda mais atenciosa e delicada do que eu imaginava. Ele promete curar essa maldição, mas pra isso precisa da ajuda do Urud. Porque ele tem o dever de fazer a mulher que ama ele feliz. Porque ele a ama também. E os dois vão embora. E a Sylvie fala que tá pensando em começar a deixar o cabelo crescer. Ela precisa se esforçar pra que o Urudus ame ela pra sempre. E ele fica até com vontade de chorar com essa fala dela. O Urudus tá caminhando de manhãzinha, então encontra o carteiro que entrega uma carta pra ele. É uma carta do pau. Nela ele parabeniza o Urudus por ter entrado na universidade, fala pra dar um oi pra Elinalise e tal. E agora eles estão em Eastport, indo pro continente Begarit, o lugar mais difícil de sobreviver depois do continente demoníaco. Ou seja, perigoso pra crianças, então eles decidiram mandar a Aisha e a Norne pro Urudus. Mas claro que ele não podia deixar as crianças viajarem sozinhas, então foi nessa hora que ele encontra uma boa pessoa e que o Urudus conhece bem também. Aí ele começa a falar um pouco das meninas e que a Aisha é inteligente como o Urudus, então vai ser fácil. Já a Aisha é um pouquinho complicada porque ela não gosta do Urudus e sempre briga com a Aisha. Então o Urudus volta pra casa motivado porque ele precisa corresponder a essa confiança que o pau deu pra ele, afinal ele é o mais velho. E fica se perguntando quem será que aceitou cuidar delas. Aí a Sylvie tá lá fazendo a janta e o Urud vai lá explicar tudo sobre a carta que ele recebeu. E ela fala que vai ser ótimo ter tudo agitado com as duas irmãzinhas dele lá. Aí eles estão jantando juntos e o Urud, como sempre, falando que felicidade, poder comer junto com quem eu amo. Então pergunta pra ela se tem alguma coisa que ela quer que ele faça. E ela pede pra ele ensinar uma magia pra ela, aquela que ele usou no teste de admissão contra ela. E em troca ela ensina magia de cura pra ele. Então, depois da janta, por incrível que pareça, o Urud tá com problemas pra aprender magia. E a Sylvie fala, será que você não entende como o alvo da magia se sente? E ele começa a pensar que de fato ele não sabe a sensação da magia ser usada nele mesmo. Porque magia de ataque ele consegue sentir como se fosse fluir do sangue dele. E a Sylvie até fica feliz de saber que tem coisas que até o Urudus não consegue fazer. Aí é a vez dela tentar magia e do nada o Urudus fala, acha que nossos filhos vão ter aptidão mágica? Então ela começa a falar que como o sangue élfico dela é forte, talvez seja um pouco difícil engravidar. Então se ela não conseguir, o Urudus pode achar uma concubina se quiser. Mas ele fala que não vai fazer isso, ele não quer um filho, e sim o fruto do amor que ele sente por ela. Aí dia seguinte, na sala da Nanahush, ela tá falando que se esse círculo der certo, ela pode seguir pra próxima fase. Ela passou o mês inteiro trabalhando nesse círculo mágico, é o ápice dos seus 2 anos de trabalho. E ela explica que esse círculo mágico vai invocar objetos de outro mundo, e que não vai acontecer nenhum outro teletransporte em massa. Em teoria, pelo menos. Aí o Urudus pede pra ouvir essa teoria e ela fala que as pesquisas até agora relataram que invocar algo grande e complexo requer muita mana. Ou seja, a lei da conservação de energia se aplica a esse mundo, só que com magia. Aí o Urudus não tá entendendo, tal qual a gente? E ela fala, basicamente, tudo de estranho que acontece é por causa da mana. Então chega de conversa, hora de começar. Só que o Urudus sente que tem algo estranho. E falha.
Aí, por incrível que pareça, a Nanahoshi não parece tão abatida assim e fala obrigada pela ajuda. Só que quando o Urudus tá saindo da sala, ele ouve um grito. A Nanahoshi tá enlouquecendo, quebrando tudo na sala, gritando que ela não consegue voltar, não consegue voltar. O Urudus tenta falar pra ela descansar um pouco, mas ela entra em estado de choque e depressivo. Aí então ele tá levando ela pra enfermaria e o Zanoba aparece, então ele pede ajuda pra ele. E já na enfermaria, o Urudus fala que vai levar a Nanahoshi pra casa dele pra cuidar dela por um tempo. Aí o Zanoba resolve ajudar levando ela pra casa dele e o Urudi do nada pega a Juliette no colo. Ela fica um pouco surpresa, então o Urudus pergunta se o Zanoba tá tratando ela bem. E fala, o mestre Min dá muita comida. E o Urudi dá uma corrigidazinha ensinando que o mestre Mi dá muita comida. E ele começa a se perguntar se a Nanahoshi tava comendo direito e tal, porque só de poder comer algo com outras pessoas ajuda a acalmar a ansiedade. E já na casa deles, a Shirufi fala que encontrou uma faca enquanto trocava as roupas da Nanahoshi. Ela fala que provavelmente é pra usar no trabalho e o Urudus fala que é melhor ficar com ele enquanto isso. Aí lá embaixo ele agradece o Zanoba por ter ajudado ele e ele pergunta se o Urudus tá bem, porque ele tá tão pálido quanto a Nanahoshi. E ele fala que só lembrou de umas coisas do passado, porque ele também já foi assim, sem forças e recluso. Aí dia seguinte o Urudus tá tentando animar a Nanahoshi, mas nada dá certo, nem batata chips. E ela começa a falar que círculos mágicos são como placas de circuito. Você junta diversos padrões de circuito e cria uma função. Mas não importa o que ela faça, tem um ponto que não se junta. É fisicamente impossível. Ela jamais vai voltar pra casa. Então o Urudus chama a Elinalise, o Cliff, o Zanoba e a Juliette pra discutir sobre aquilo. Ele mostra o círculo mágico que a Nanahoshi estava trabalhando e o Zanoba fala que nenhum deles é especialista em invocação. Mas o Urudus quer a ideia deles justamente por serem de áreas diferentes. E o Cliff começa a pensar e fala que essa vai ser difícil. Talvez se eles desenhassem do zero e tal, e o Zanoba fala, e que tal um desenho composto? Porque a boneca que ele tá estudando usa diversos círculos sobrepostos pra criar um efeito. Sim, aquela boneca. E o Cliff tá muito angustiado porque ele não consegue entender como funciona. Ele nunca viu círculos daquele jeito. O cara que fez essa boneca era um gênio. Então o Urudus pergunta se ele acha que se usar as técnicas dessa boneca pode consertar o círculo da Nanahoshi. E o Cliff fala que parece possível. Aí o Urudus leva a Nanahoshi pra lá e eles começam a mostrar as ideias que eles tiveram. De começo a Nanahoshi ainda tá devastada, mas eles colocam vários círculos mágicos um na frente do outro pra mostrar que talvez tenha camadas. E explode a cabecinha dela e a Nanahoshi volta. Ela não precisava se ater a 2 dimensões só. Mesmo um desenho no papel tem profundidade. Aí ela já volta pros trabalhos toda animada e o Cliff corrige ela no negocinho. E ela percebe que até que ele é inteligente. Então as ideias estão borbulhando, todo mundo trabalhando junto. Ela e o Cliff até brigam um pouco e todo mundo dorme lá. E no dia seguinte, o novo círculo mágico, com várias camadas, está terminado. O Urudus então injeta magia nele, e quando ativa, eles conseguiram invocar uma garrafinha plástica. Ninguém ali entende muito bem, mas o Urudus e a Nanahoshi sabem que deu certo. E a Nanahoshi está muito feliz que agora ela pode pular para a próxima fase já. Então ela pede desculpa por ter dado trabalho pro Urudus e ele fala que uma mão lava a outra, então ajuda ele quando ele tiver problemas. E aí a Elinalise fala para eles fazerem uma grande comemoração, e é claro, a Nanahoshi vai ter que pagar. Aí então todo mundo comemora, até o Bodyguard tá lá. E a Nanahoshi agradece a todos, e todo mundo aplaude ela. O Urudus não é muito fã de reuniões assim, mas quando a vida fica difícil e as pessoas ao seu redor te ajudam, a gente fica tão feliz que quer fazer uma festa pra compartilhar de qualquer jeito. Às vezes a gente tem que esquecer de tudo porque a vida tem muitos baixos afinal. Aí já depois da festa, o Urudi tá levando a Shirufi nas costas pra casa, e tem 2 menininhas gritando na porta dele? Então, 2 garotinhas brigando sem parar é a Norne e a Aisha. Aí Urudus aparece e a Aisha vai correndo abraçar ele. Então o homem que levou elas até lá se revela. Quanto tempo que eu não te vejo, Urudus? E é o Ruigerdo. Cara, eu não sei porque que é tão relaxante assistir Mushoku Tensei, até nas partes que não tem briga. Eu nem sou tão fã assim, mas principalmente quando a gente lembra quem que ele era na vida passada. Mas é isso, deixa o like aí, comenta aí o que vocês estão achando, se inscreve no canal. Essa parte vai ser legal, eu acho. E é isso, tamo junto, valeu, falou!